Ela estava de férias com os filhos numa praia bem longe de casa. Quando foi ao supermercado, viu um homem idêntico a seu falecido marido. Ao investigar mais, descobriu que ele não tinha morrido. Carolina Garcia é uma lutadora. Ela cuida do marido e filhos com dedicação. É o tipo de mulher que mostra que um casamento pode dar certo e faz sentido. Ela é apaixonada pelo mar, mas seu marido, como trabalha no interior, não pode mudar para uma região praiana. Tempo com as crianças. Seu marido Frank tem um ótimo emprego, e isso faz com que Carolina não precise trabalhar. Assim, ela se dedica a cuidar da casa e seus 2 filhos. Frank, apesar de trabalhar o dia todo, chegava cansado do trabalho e sempre dava um jeito de brincar com os filhos. Este momento era aguardado por eles. Mal sabia eles que perderiam o pai em breve. Sempre quando os filhos dormiam, eles ligavam a televisão e assistiam alguma coisa para passar um tempo juntos. Eles estavam casados há mais de 10 anos e tinham uma relação muito sólida. Frank, mesmo passando muito tempo fora de casa a trabalho, não tinha olhos para outras mulheres. O dia mal. Numa segunda-feira de 2006, Frank levantou às 6 da manhã para se preparar para o trabalho. O resto da família ainda dormia. Ele tomou seu café e se vestiu. Depois ele foi dar uma olhada no quarto das crianças e se despediu da esposa. Ela não imaginava que esse seria o adeus. Frank precisava sair mais cedo, pois tinha que passar na casa de um amigo em outra cidade para pegar algumas coisas e, para isso, iria por uma região um pouco perigosa. Carolina não sabia que ele iria para esta cidade. Às 14 horas do mesmo dia, ela recebeu uma ligação que nenhuma mulher quer ouvir. O policial disse: "Senhora Carolina, lamento muito dizer, mas seu marido faleceu num acidente de carro. Temos os objetos que preciso que você identifique. Um carro irá buscar você. Por favor, assista ao vídeo até o final. É bem curtinho e você vai ter uma surpresa no fim. E antes de sair, coloca nos comentários uma nota de 0 a 10 sobre o vídeo. Me ajuda numa pesquisa para melhorar o canal." Sem chão. Carolina ficou em prantos e tremia. As lágrimas perderam o controle. Sua boca tremia assim como as mãos. Ela estava sozinha, pois as crianças já estavam na escola. Ela juntou as forças que tinha e foi identificar o marido falecido. Ela viu as fotos do carro e reconheceu o veículo, e perguntou o que havia acontecido. O policial disse que seu marido estava sozinho em alta velocidade. Ao perder o controle, saiu da pista e caiu num barranco. O carro capotou várias vezes, jogando objetos para todo lado, e quando parou, explodiu. Seu marido foi carbonizado, não sobrou quase nada. Carolina teve que reconhecer o marido pelos objetos pessoais e, ao ver o pacote com os objetos, achou muito estranho que a aliança e o cordão que ele nunca tira estavam no saco. Pela lógica, era para ser carbonizado junto com o corpo. Ela confirmou os pertences de Frank, tudo indicava que era ele mesmo. Como a cidade era pequena e longe da capital, não foi feito um exame de DNA para reconhecer se era mesmo Frank, pois no fundo, Carolina tinha dúvidas. Os policiais disseram que mandariam coletas para análises, mas que era óbvio que o morto era Frank, pois se ele estivesse vivo de alguma forma entraria em contato com alguém, e nem ao trabalho ele chegou, enterrando a vida. Sandra nunca imaginou passar por isso, e o pior momento para ela foi falar com as crianças da morte do pai. Foi tão doloroso que nem vamos descrever. 3 dias após o acidente, a família se reuniu para o enterro. Todos estavam lá, inclusive os pais de Frank. Cada dia que passava fazia Carolina acreditar mais que Frank tinha morrido, pois não havia nenhuma notícia dele após o acidente. Como estava sozinha, teve que reajustar a vida trabalhando duro. Ela colocou os filhos numa escola integral e assim teve tempo de se dedicar ao trabalho. Ela também recebia uma aposentadoria do marido. 3 anos tinha se passado, e ela nunca havia tirado férias e seus filhos ainda sentiam muita falta do pai. Às vezes Sandra ficava chorando sozinha num canto da casa. As merecidas férias. Ela decidiu levar as crianças no mar, pois era sua paixão e acreditava que os filhos iriam gostar também. Ela escolheu uma das praias mais longe de sua casa, queria dar novas memórias à família. A viagem foi longa e o destino era paradisíaco. Era tudo o que eles precisavam. Carolina tinha que ir ao mercado comprar alguma coisa. Os filhos iriam ficar descansando. Ela caminhou bastante até chegar num grande supermercado e começou a pegar o que precisava. Frank, quando ela entrou numa gôndola, levou um choque como se fosse tomada de 220 volts. Ela viu um homem idêntico a seu marido, foi um turbilhão de emoções e ela estava em choque.
Ela olhou logo para a mão dele e viu que tinha uma aliança que não era a deles. Carolina teve coragem e se aproximou para olhar mais de perto. Quando o homem a viu, ela sentiu um arrepio, parecia que era um fantasma. Ele olhou para ela com uma cara estranha, sorriu por educação e saiu. Sandra conhecia seu esposo e ela não desistiria fácil. Foi aí que ela decidiu seguir o homem. Ele caminhou por algumas quadras e entrou numa casa. Carolina parou por um momento e resolveu ir lá falar com ele. Mas o que iria falar? Um reencontro perigoso. Ela bateu na porta e uma mulher quase de sua idade abriu e perguntou o que ela queria. Carolina disse que precisava falar com o homem que entrou. A mulher disse: "Me chamo Fabiana e sou esposa dele." A mulher deixou Carolina entrar e quando ela estava na sala o homem apareceu. Carolina ficou em choque novamente com as semelhanças e disse: "Frank, é você?" Ele olhava de forma estranha para ela, como se estivesse lembrando de coisas, mas disse que se chamava Márcio. Ela disse: "Eu tenho certeza que é você, Frank, meu marido. Por favor, me conta a verdade. Como assim você está casado e morando aqui com outro nome?" Ele apenas ficou confuso e não disse nada. Neste momento, Fabiana começou a ficar agressiva e agrediu Carolina e expulsou de sua casa. Carolina imediatamente chamou a polícia. Frank ficava só olhando sem entender nada. A verdade: quando a polícia chegou, constatou que os documentos que o homem usava não eram dele, e ele não sabia explicar o motivo. Fabiana já tinha várias passagens pela polícia e sofria de distúrbios mentais. Os policiais investigaram mais e fizeram Fabiana contar tudo. Ela então começou a falar: "Eu estava indo visitar um amigo quando vi um homem esticado no chão. Estava quase morto e sem objetos pessoais. Ele recebeu uma forte pancada na cabeça que afundou o crânio, mas estava vivo. Eu levei ao hospital e, como ele não tinha documentos, disse que era meu marido, pois tinha características semelhantes. Eu perdi meu esposo há 4 anos e tive forte depressão. Quando vi que ele milagrosamente voltou à consciência, percebi que não lembrava de nada, como ele não tinha nenhuma identificação. Decidi trazer ele para minha casa como esposo até se lembrar que não é, mas ele não lembrou e achou que era meu marido mesmo." Falando com Frank, ela teve uma longa conversa com os policiais que descobriram o que aconteceu de verdade. Frank levou uma forte pancada na cabeça quando saiu do carro. O ladrão pegou todos os objetos pessoais dele, assim como a aliança de casamento, e roubou o carro. O criminoso, provavelmente sob efeito de drogas, estava em alta velocidade e perdeu o controle do veículo. Com o acidente ele morreu e foi constatado o sumiço de um homem neste bairro que era bandido e nunca mais voltou. Carolina pegou as crianças e foi falar com Frank. Os filhos tremiam de nervoso e medo. Quando ela o encontrou, disse que aquela era sua família e contou tudo o que aconteceu. Disse que Fabiana tinha mentido para ele o tempo todo e que todos sentiam muita falta dele. Frank viu os filhos e começou a ter lembranças do passado. Aos poucos a memória foi voltando e ele percebeu que Carolina falava a verdade. Frank voltou para casa e teve ajuda psicológica para recordar a memória, e tudo na casa o ajudou a lembrar. Até seus amigos de trabalho deram uma força. Fabiana foi indiciada, mas pôde pagar a pena em liberdade por ter sido constatado que ela sofre de distúrbios mentais e o mérito de ter socorrido Frank. A mãe dela foi morar com ela para ajudar. Carolina e Frank aos poucos tiveram suas vidas de volta. As crianças não largavam do pai por um minuto. Que linda história! Obrigada por assistir. Por favor, se inscreva no canal, nos ajude a crescer, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para alguém que precisa desta mensagem. Também assista estes outros vídeos que estão aparecendo para você na tela.